Vamos lá. A intenta muito peito, quarta linha de baixo para cima, segunda palavra. Bom, vamos lá. Rabbi Akiva falou que o Saris Saddam, aquele que depois que foi uma pessoa que fez ele, enfim, que cortou lá, ele faz Khalitzah porque ele já teve um chat kosher. Ele já teve algum momento que ele sim poderia ter feito Ibum, vamos dizer assim, e ele faz Khalitzah. Agora aí, que ele quer Leakim Leachim Shem, está escrito no Passuco claro que é para Leakim Leachim Shem, ele tem que levantar um nome para o irmão dele. Verá, Lav Barachu. E esse aqui não consegue. Qual a diferença se ele tem um chat kosher ou não? Agora consegue ou não consegue? Porque fazer Khalitzah. Se ele nem conseguiria fazer Ibum. Fala Gumara, Marava, Im Kenen Lecha Isha, Shekshara Leava, Mishalona Sabara, Seris Hamashat, Kachat Kodumitato. Se for assim, você não tem nenhuma mulher que seria que cheirar para fazer Ibum, que não fez, que o marido dela não ficou Saris Hamá, vamos dizer assim, aquele que não pode ter filho. Uma hora antes de falecer, Ibum é sempre quando o quê? Quando falece. Sem filhos. Então vamos falar que agora ele não pode ter filho Saris Hamá. Aí vamos falar que ele ficou Saris Hamá e aí não precisa ter, aí não vai fazer Ibum, etc. Fala Gumara, Rabbi peruca de Rava Birchayah. O motivo, a explicação de Rava para Eliezer dá para refutar. Por quê? Porque quando fala de Saris Hamá, quando ele fica Saris por causa da mitá, por causa da morte dele, ele não tem cura. E mesmo assim, a mulher ela faz Ibum, uma vez que o marido dela teve chato costa, uma vez que o marido dela sim podia ter. Aliás, foi uma hora antes de falecer, isso aqui para ele não é pergunta, não é resposta. Ah, também que responde de Adchila bem. Fala agora, lá no caso da Serus, que ele ficou Serus porque ele ia falecer, etc. Isso aqui não é Serus, isso aqui não é chamado de Serus, não é chamado de alguém que ficou sem poder ter filho. Os filhos já era o processo que ele ia falecer, que ele já estava ficando sem forças, não por causa do Serus, não necessariamente, não é? Ele ficou sem poder ter filhos. Sim, ele estava morrendo. E que dá Saris Hamá, fala agora como é que é Saris Hamá, que falou nossa Mishnah. A maravilha que eu vou maravilha Yochanan, Kol, Amudalef, Shalora, Shah, Had, Bekashertov. Todo aquele que o quê? Saris, ele é sempre, desde que nasceu. Nunca deixou de ser, exatamente. Minayadinan, de onde como é que a gente vai saber se ele nasceu assim? Vai com a matéria mais bem no equipar. Quando ele está urinando, e se ele faz isso para cima e não faz um arco assim, não tem força, quer dizer que ele é Saris desde que nasceu. E Maia Rabi fala com Mará. E de onde veio essa serisuta, mas assim, de APM Betihara Vechada Sheikh marca. Enquanto ela estava grávida, pode ser que o que ela se esquentou muito do lado do forno, etc. Isso é uma. Ou que ela bebeu e também depois bebeu aquela tipo da cerveja da época, quer dizer, uma bebida que era fermentada lá que eles faziam. Também, problema. Agora Yosef, de chamada leime de amar, kol shemimei molakui, tudo isso que eu ouvia da boca da minha mãe que falava, kol shemimei molakui, tudo aquele que da boca, da barriga da mãe, ele foi como se fosse batido na barriga da mãe, eu não sabia o que era esse que a mãe ficou no calor e bebeu cerveja, etc. Velicho chama Ivribentai, mesmo assim, mesmo que ele nasceu, assim talvez ele ficou bom. Teve o tempo que ele ficou bom, fala agora que lá talvez ficou lá cui. Se ele estava assim, nasceu assim, e se ele está assim agora, ele ficou assim o tempo inteiro, não teve chato coxa nenhuma. Fala para o Mati Bravi Mari, pergunta a Mari Rabi Hanina, Benanti Grusomer, Bodikira do Shalosh Mimedor Shmonim Yom. Sabe qual é aquele que você fala que ele é Saris Kavua? Aquele que a gente tem 80 dias, às vezes a gente faz 3 verificações nele. Uma vez no começo dos 80 dias, uma no meio e outra no final.
E aqui, pelo que vai Rabi Hanina ben Antignos, precisa de uma no meio. Não é o suficiente uma no começo e uma no final. Então como é que você fala que se ele nasceu assim, se ele está assim, agora ele sempre foi assim? Se ele falou que precisa de uma no meio, isso aqui é uma... Isso aqui é uma Mishnah lá que fala sobre defeitos no animal Bechor, para saber se ele pode ou não trazer como Korban, etc. Ele fala que tem que fazer brincar no começo, no meio, no final de 80 dias, para ver se ele está com algum mum, se esse mum é um mum fixo ou é um mum verificação, ou um mum passageiro. Então aqui, do mesmo jeito que lá no animal Bechor, no primogênito, você tem que fazer esse no começo, no meio, no final de 80 dias, porque aqui no nosso caso a gente fala nasceu assim, tá assim, agora ele é assim sempre, porque aqui não fala que no meio também tem que suspeitar que talvez no meio ele não estava falando agora da cadeia Bechatina, recolher com Felochatina. Quando é um órgão, a gente tem que ter essa suspeita, por exemplo, como a gente faz aqui essa essa verificação nesse Bechor, nesse animalzinho aqui primogênito. Mas quando ele está todo o corpo, não dá para falar que no meio ficou bom, ficou ruim de novo. Agora, a gente vai na Mishnah, na beleza do ver, Loki. Ensina o Saris Hamá, que faz Khalitsa, porque ele tem refuá. Mas Saris Adam não faz Khalitsa, porque ele não tem cura. Fala Gmará, Urbino, vendo a Gmará, Ben Esrim, Shana, Velo, Viste, Searota, viu, Reayat, Sheu, Ben Esrim, Beu, Saris, Locholet, Velo, Meabel. Se o irmão ele tem 20 anos, ainda não tem aqueles 2 cabelos, quer dizer, ele não chegou não passou da puberdade. Então, fala Gmará, e a viu vão trazer lá os parentes da mulher uma prova que ele tem 20 anos. Ele é saris, não cholet. Não faz harissá, nem faz ibum. Bata, se ela tem 20 anos, ela viu os terceiros, também não passou da puberdade. E a viu ele acha e bata, se veio elonit. Então ela é o que é a Elonita, aquela que não pode ter filho, que nem chegou, nem passou não cresceu essa ponto, não cresceu. Não faz Khalitsa, não faz Biú. Quem fala assim, do repetir. Bet Shammai Omrim, Zé Vezé, tanto isso quanto aquele Bidei Shmona Asar, os dois são, desde que eles têm 18 anos, eles são Saris e Elonita. Rebez Omer, a Zachar, que de Rebez Biú, nem como é que ele chama. Rebez falou, olha, o homem, como falou, Betilel, 20 anos, a mulher, como falou, Betilel, 18. Deixa a memória de lavar, porque a mulher, ela passa pela verdade ela fica mais velha antes do homem. Então parece dessa Mishnah, que a Rebbe fala que o Saris Hamá não faz Khalitsa nem Ibum. Na nossa Mishnah, ele veio e falou, claro, Saris Hamá faz Khalitsa porque tem cura. Saris Adam não faz Khalitsa porque não tem cura. O que a Rebbe fala ou não fala? Faz ou não faz? Amarab, Bara de Kulha e Amarab Shmuel. Hazar Bara Belezer. Ele voltou atrás. Iba Olem Hayad Arbei. Fala Gmará. De qual ele voltou atrás do que ele falou na nossa Mishnah, do que ele falou na outra Mishnah? Se você falar que ele voltou atrás do que ele falou primeiro, que ele faz Khalitsa e agora fala que não faz Khalitsa. Talvez a Mishnah lá é de acordo com a primeira opinião dele aqui, é de acordo com a segunda opinião dele, a gente fala que no final dos contos ele fala que não faz Khalitsa. Tashma, vai trazer uma prova da Tânia para a Braita, né? Beleza, não merece se chamar, quando ele vira Khalitsa, ele estou. Ele se chama assim, faz Khalitsa e faz Khalitsa se ele faleceu sem filhos com a mulher dele. Chega Beminan de Terapim de Alexandre, deixa ele me Mitzrayim, porque essas pessoas, esses homens, conseguiam se curar lá em Alexandria de Mitzrayim. Então já que tem cura, faz Khalitsa. Então parece que a segunda opinião dele é o quê? Que sim faz Khalitsa e não como falou antes que não faz Khalitsa. Lebrezer Omer, Leolam lo hadar bei. Fala Lebrezer, não. Fala que ele voltou atrás. Ele não voltou atrás. Vechitnana e Meonashim. Quando a gente falou naquela Mishnah, lá em Masakha Nidá, que ele fala aqui como Betilel, que Zachar e como Beit Shammai, que Nekevá, que ele tem 20 anos e não passou da verdade, ele ainda. E outro, a mulher tem que ver se nos 18, ele não está falando sobre Khalitsa. Khalitsa é outra história. Ele está falando sobre Onashim, que a pessoa ele só
Ele não pode ser castigado, vamos dizer assim, se ele fez alguma coisa, se ele ainda não cresceu. E se o homem chegou a 20 anos sem crescer, não tem mais pecado, não pode ser castigado. E a mulher aos 18. Nada a ver com o Haritzah. Haritzah continua aqui, como ele falou. No nosso caso, ele tem diferença se ele se Hamas e se ele se Adam. E tu vai falar com o Mará, se a pessoa comeu sebo, que não pode comer entre 12 anos e um dia, e 18 anos, e agora ele tem sinais de saris, revista e searot, depois disso ele passou pela propriedade, Ravamar, na saris, lemafreia, ele virou saris. Não pode comer sebo de 12 dias. Não pode comer sebo nunca. Mas se ele fez isso entre 12 e 18 anos, isso aqui é o caso. E ele... Sebo é aquela parte branca da carne. Não, aqui pode, aqui não pode. Quero ver não sei o que. Tem sebo que não pode. Não é gordura. Não é gordura. Então ele fica saris, ele vai freio retroativamente. Desde os 12 anos, ele é chayav hatat pelo chelev que ele comeu. Shmuel amar katan é abetoshá. Ele é patur. Já que ele, mesmo que ele trouxe os 2 searot, ele cresceu depois não se cresce retroativo. Mato, quem falar você que fala o que ele cresceu retroativo. Elonit Rabi Meir e Elaknas. Como é que Rabi Meir falou que Elonit não é Knas? Elonit vai ser Knas. O que é Knas? A Torá falou que a Torá ela obrigou aquele que tem relação com aquela virgem, né? E não vai casar, não sei o que, ele tem que pagar uma multa para a família da moça. Nará é quando já tem pelo menos 6 meses depois dos 12 anos e um dia. Que ele já trouxe os dois 3 searot para subir a propriedade. E depois, é entre 6 meses. Esses 6 meses é Nará. Depois disso, ele é chamado de Bogeret e não tem mais Knas. Deixa eu ver isso também em Sanedrin, lá quando fala sobre Ben Sereno Moreira, que tem o tempo de Nar, quer dizer, 6 meses. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Enfim, para Hamim, a Torá ela fala Nará, para falar que a Bogeret não. Nará e antes disso. Em outra braita, a gente fala que a Elonit não tem Knas. E a Gemara falou o quê? Nessa braita, como a Rabi Meir, que fala que Taná também não tem Knas. Que a Torá falou Nará mesmo, só entre esses 6 meses. Entre 12 anos e um dia e 12 anos e 6 meses. E parece que a kavaná dele é que já que ele não trouxe os 3 searot, só depois de 12 anos, além da Taná, por isso não tem Knas. Para Rabi Meir, que fala que o que não tem Knas, mas Rabi falou o quê? Que depois que ela veio, depois que ela fez 18 anos, ela pode, mesmo que ela teve 2 searot, teve 3 searot, depois fez 2 anos, ela fica grande, retroativamente. É difícil você entender por que não tem Knas depois dos 12 anos. Fala Gemara, para Rabi Meir e Relaknas. Para Rabi Meir, então vai ter Knas? Se alguém teve relações com essa que não teve, não é vista em Serot, e depois teve vista em Serot depois dos 12 anos, que só teve verdade depois dos 18, vamos dizer assim, então ela ficou retroativamente grande, e tem Knas para Gemara, vai, me cantutai hasta levege. Para Gemara, ela realmente fica grande lema freia, retroativamente, e o motivo que não tem Knas para Rabi Meir é porque ela não teve dias de Narut, não teve dias de Nar, ela não teve Nará, ela ficou de pequena para grande logo. E para Meir que fala que é só Nar, só enquanto ela é Nará que ela tem que se Knas, e quando é que Taná não tem Knas. Ele falou Rav Yosef, Kol ki hanei milei maliata itamru mishmai. Fala Gemara, isso que você falou, tomara que falem no meu nome. E de onde ele fala isso, de onde ele fala? Por que ele fala que é tão certo isso? Detalhe, fala Braita, é na seríssima dono, que vem Sereno More.
Saris não é julgado como Ben Sorero More, Lefiche Ben Sorero More Nidonela Bechatimat Zakana Tachton. O Ben Sorero More ele só é julgado com a assinatura do Zakana Tachton, naquele que está lá no portão, naquele lugar, enfim, portão da cidade. Veneranit Nidonit, Kanara Meurasa. Que ela vai ser julgada como Naara Meurassá, como aquela Naara que foi teve relações não consensuais, que ela diz de Katan, ela saiu logo de Bogeret, que esse aqui é o caso que ela saiu direto, não teve Naara, não teve esse tempo de Naara. Maria Bebal, Simanei Saris Veilonit, os Simanim, que a gente falou aqui, que fala sobre um homem que ele é saris, sobre uma mulher que ela é aranit, o Venshmoná, e esses simanim eles provam sobre um neném que nasceu no 8º mês, que ele é barakayama, que ele já é um neném que vai se sustentar. Enosim ben maaseh atchou ben esrim. Você não pode fazer nada com isso até que eles tenham 20 anos. E aí a gente vai ver que realmente é um simán, vamos dizer assim, que vai ficar, vamos dizer assim. Benshmoná, fala Gumará, será que aquele que nasce com 8 meses pode sobreviver? Benshmoná, arei o kever, Benshmoná, ele é como ainda uma pedra, vamos dizer assim, não pode carregar no Shabbat. Chojimukse, porque ele ainda não é considerado um neném. Avalimoshochá, alav menikato, mas a mãe pode, e pode parece que pode dar de mamar para ele sem carregar. E podia sacanar por causa da perigo, para tentar fazer ele. Então parece claro dessa braita, que aquele filho, que tem 8 meses, aquele que nasceu com 8 meses, parece que não tem chance, como se fala assim, que ele já vai sobreviver, como se fosse vivo e sobrevivido. Então parece que tem a chance grande de não. Mas quem fala porque chegamos no Simanav, isso aqui quando não tem simanim, quando ele não tem os sinais certos que ele vai sobreviver. Detalhe com a isso eu vou com aquele que é considerado 8 meses e é considerado mukse no Shabbat, kol shelo kalulo chodoshav, todos aqueles que não acabaram os meses dele na barriga da mãe Rabi Omer, simanim mochichin, se tem os simanim certos que ele vai ficar, que vai sobreviver, então ele se prova sobre ele que ele tem 8 meses. O simanim é searov etzipornav shelo gamru, o cabelo e as unhas que não acabaram de crescer. Tama de lo gamru, a gamru é para barshival, vistal e o destai. Agora, isso aqui é o motivo que não acabou. Agora, se tivesse acabado, a gente ia falar que esse aqui quer dizer, de 7 meses, e ele já podia nascer até no 7º mês, e ele já não fala que ele não é mukse, nada disso. Agora, quando está sem esse maninho que ele vai ficar vivo, esse que é o problema, por isso que a gente falou que tem problema no Shabbat. Ela fala isso que fez Rava, ele fez uma coisa a mais, para a mulher que foi, o marido dela foi, viajou e não voltou, a 3 seara rechata, e ele esperou até 12 meses e não voltou. E no final ela teve filho 1 ano depois que o Baal, 12 meses depois que o marido saiu da cidade. Ele falou que esse aqui é kasher, não é, meu mozeiro? Pode ser que ficou mais tempo na barriga da mãe. Keman, krebe de amar mishtahe. Como quem que ele falou isso? Como o Rebbe que fala que ele pode ficar um pouco mais tempo. Então parece que o que? Que ele fala o que? Que a gente pode falar que é do marido esse filho, mesmo que o marido não está aqui há 12 meses. E esse aqui é kasher. Mas depois que, mesmo depois que ele acabou, já ficou completamente formado dentro da barriga da mãe dele 9 meses, ele ainda pode ficar mais um tempo. E é kasher, por que Rava falou? Por que Rava falou como como opinião de Rebbe só? E não falou, talvez, na Torá tem safek para Chamim,
eles são mais, e falam que o Vlad ele não fica tanto tempo, ele teria mamzer, para que Vandei, Karaban Shimon e Gamliel, de Amar Mishtahi, que era Bimavad, de Tana Raban Shimon e Melomer, Kol Shash Roshimion Badam, como tem Raban Shimon que também fala que ele pode ficar mais tempo, como fala Bright, então ele já como considerado Rabim, já são Rebbe Shimon Gamliel, como fala Rebbe Shimon Gamliel, Kol Shash Roshimion Badam, todo Vlad Adam que ficou vivo 30 dias desde que nasceu, ele não é mais considerado como Nef, ele não é considerado como Faz, é considerado um menino, um homem. Tadrabanan, eis o Seris Hamá, qual o Seris Hamá? Qual o Shobenezrim, velo eviste Serot. Todo aquele que tem 20 anos não entrou na verdade, vai pelo Velechar Mekan, mas que ele traz, depois de 20 anos, ali o Kassaris, Lechol Dabar. Ele é considerado Saris. Então, 20 anos é o deadline, vamos dizer assim. Velo em cima de mais ou menos 2 pontos. Qual Shilozakan não tem barba, o Sero Lakui, e o cabelo da cabeça dele é fino, é leve, né? O Seromachlik, a carne dele é bem fininha também. Que a urina não sai forte, não sobe. A gente falou. Veja, abrir com a madeira mais se botar pra cima, não faz uma kippah. Veja, abrir com a zerodochá. Todo aquele que o sêmen dele ele é diluído, vamos dizer assim. É como água. Deixa eu abrir o corte. Ele fala todo aquele que a urina dele que vocês botam num utensílio, não fermento, não estraga. Aquele que se molha nos dias de chuva, a carne dele não fica com problema. Todo aquele que tem uma voz muito fininha e você não sabe se é homem ou se é mulher, esse é o Saris Hamá. Veis aí a Elonit. E qual é a Elonit? Isso aqui são as opiniões dele, quais são os simanim do Saris Hamá. Qual é aquele Elonit que é da mulher? Qual Sheibat Estim Veloevia Serot chegou nos 20 anos sem se passar pela puberdade, vai Veloevia Lechar Mikan, mesmo que durante depois disso era aí que a Elonit é Kod Bareira, é como a Elonit. Veio antes de maneira são os simanim dela 2 pontos. Qual Sheinadadim, o Mitkashá Beshat Tashmish. Toda aquela que não cresceram os seios e é muito difícil para ela a relação. Toda aquela que não tem não entendi exatamente. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Kol Shekolá Ave, eu quero bem chalei. Toda aquela que tem uma voz grossa e não dá para saber se é homem ou mulher. E Tmar Simanei Saris, fala Gomara, a gente falou que tem uma croca da Moraim entre os Simanei Saris, Ravunamar Acheu Kulam, Ravunamar Afilu Bechad Mehem. Ravuna fala que tem que ter todos esses Simanim que a gente falou na lista. E Rabbi Yochanan fala, se tiver um, já é um Siman de Saris. Eicha de Evistei Serot Vazakan Kuleala Maloplig. Se tem 2 Serot na barba, não precisa de 2 cabelos, ninguém discute a Tcheu Kulan. Que ele tem que ter todos os outros Simanim para ser Saris. Que Plig Beshaloi, quando não tem nem 2 fios de cabelo na barba, que aí todo mundo já concorda que aí qualquer um dos outros Simanim já é o Saris. Ela de Amareleu Rabon, escolheu Rabanan. Aí no Beik Rav Nachman, eles verificaram em Rav Nachman, e Psarom Alehevel, Etiv Leibrat, que eles verificaram em Rav Nachman, ele falou o seguinte, Rav Baravua falou para Rav Nachman, se a pele dele não ficar como não estragada nas chuvas, vou dar minha filha para ele, que man que Ravuna, porque ele é como Ravuna, ele fala que tem que ter, que mesmo se trouxe, tem que ter todos os simanim. Só um siman não quer dizer nada. Agora não. Rav Nachman Sikedikna Velei. Ele tinha alguns fios de barba e era diferente, mesmo para Rav Yochanan, que fala
que um siman só seria como saris, já que ele tem barba, já não teria que ter todos. Então na Mishnah, a saris lo cholet falou minha bem o saris ele não faz chalitza, ele não faz ibum, e assim também é elonit. Fala, agora catane saris do elonit. Você comparou saris com elonit, ma elonit bidei shamayim, vai ter bidei shamayim. Ele que elonit bidei shamayim, o saris também vai ser o que? Bidei shamayim, o stama que Rabi Akiva, o stama como Rabi Akiva demar bidei adam, in bidei shamayim lo bidei adam faz chalitza, aquele que com saris, quer dizer que não nasceu saris, faz chalitza. Agora porque teve chato costa, como falar Rabi Akiva. E o Bidei Shamayim, aquele que já nasceu saris, que não teve chato costa em nenhum momento que ele estava kasher, que ele não era saris, não faz chalitza. A saris, agora do primeiro tornou lá. A saris que fez chalitza, com a Evamá, não deixou ela psular para casar com o Cohen, já que a chalitza dele não é chalitza. Fala, Tama de Balau. A Acher, o motivo é o quê? Que ela fica psular para Keoná. Aquele saris Hamá que fez ibum. Fez chalitza, não. Fez chalitza, não fez nada. Que fez ibum, se teve relações com ela, agora ela teve mais relações de Znud, e ela estaria proibida para o Cohen. Lembra-te a Betivo de Rav Nuna, talvez aqui é uma pergunta forte para Rav Nuna, e a Mara Shomeret Avam Zinta, Shula Leavamá. Shomeret Avam, que ela fez luto que ela teve relações com outra pessoa que não era o que estava para fazer ibum, ela seria psular pro Evamá, pro Ibum. Agora, lo, o Adina pelo Lechernam. Veditaneresh Bedidei, Tamanam Sev Bedidei. Não seria o mesmo dino se fosse com outro. Mas tá que falou no começo sobre ele, tá falando no final também sobre ele, mas também sobre o outro. Todo mundo concordaria que também é proibido. Também é problema. E assim a Elonit fizeram chalitza, os irmãos do falecido fizeram chalitza nela. Não ficou psulá para Keoná, mas se fizeram ibum, sim está psulá, porque isso aqui é uma relação de Znud. Tama de balua. Balua, lo. O motivo é que tiveram relações com ela, senão não. Chalitza não. Keman, não acredito como Rabiuda. De Rabiuda Amar, Elonit zonahi. Se fosse Rabiuda fala que é Elonit, ela já é considerada zoná para o Cohen, não poderia casar com o Cohen. Quantos minutos tem aí? 27. Sigdemista, mais 10 minutos sentidos para essa cidade. Saris Hamá Cohen nasceu a Israel. Saris Hamá Cohen, agora a gente tem um Cohen que nasceu Saris. E casou com uma Bat Israel. Machilat Romalha, ela pode comer Trumá com esse casamento com o Cohen que é Saris. Rabi Yosef, Rabi Shimon Omerim, Andrógenos Cohen, nasceu a Bat Israel, Machilat Trumá. Rabi Yosef Rabi Shimon falou que o Andrógenos Cohen, ele também, o Andrógenos que é Cohen, ele casou com Israel, tem força esse casamento para ela começar a comer trumá. Rabi Uda Omer, Tumtum, Shenikra Venimsa Zachar. O Tumtum que ele tem o órgão dele escondido, que foi cortado e viu que ele é o que? Homem. Lo Yachlot, ele não pode fazer chalitza para Evamá, se ele tem outro irmão, pode fazer mitzvah, me deixou o que é saris, porque ele é como saris. Andrógenos, no ser, ele pode casar, valonissá, mas não pode se casar com um homem. Pode ser casado, assim. Pode casar, mas não pode ser casado. Se for casado, é um problema de escrever Zachar. Rebeze Omer, andrógenos, o andrógenos, Chavim alav skilá, que Zachar. Aquele que tem relação com andrógenos, ele é Chayav Skilá, apedrejamento, igual como se fosse com o Zachar, com um homem. Fala, Agmará, Pshita, é lógico. Agmará falou o que sobre a Mishnah, que a mulher que é Saris Hamá, a mulher do Saris Hamá Cohen pode comer trumá. É lógico que pode comer trumá, casou com Cohen. Ele pode comer trumá, ela pode comer trumá, não, ele tem molido, mas ele não molido, mas ele nunca mais falando que não. Você poderia pensar o que só se ele tem filho, ele pode se molir, se tem condição, ele pode tem força de dar para comer. Se não, nunca mais falando que mesmo assim ele pode dar comer. Devido a Mishnah Rabi Yosef, Rabi Shimon Omerim, droga dos Cohen, pensou que o Basir ela pode comer trumá. A Mara de Lakish, Machilá bedrumá, Machilá bedchad beshok. Rabi Yochanan Omer, Af Machilá bedchad beshok. Bereshakit fala o seguinte: aqueles Kodashim Kalim que tiravam o chazé, o peito, e o choque, aquela coxa direita que é para o Cohen, essa parte ela não pode comer, só pode comer trumá.
Rabi Yochanan fala, até essa parte ela pode comer. O Reish Lakish, mais na cada vez que eu mais que é o peito e a coxa que ela não pode comer. Se ela fala que ela tem força de fazer ela comer demais, porque não pode fazer que tem força de comer, você também está ligando do corban. Fala, mas nada é oraita. Isso aqui é de oraita. Fala, mas trumá não é de oraita. Trumá também é de oraita. Não. Qual é o caso da discussão deles? É trumá hoje? Hoje que não tem medo de acho que o trumá é de Rabanan. Hoje que trumá é de Rabanan. Reish Lakish fala o quê? Por isso que pode que o Cohen ele consegue, que o Cohen que é cessarista, ele consegue uma droga, ele consegue ter força de fazer ela comer, porque é de Rabanan. Mas Chazei choca de oraita, não tem força de fazer comer. Fala Rabi Yochanan, não, até Chazei choca não tem força de comer. A fala Bisman, às vezes o Beit Mikdash cai, a Bisman, o Beit Mikdash cai mai, não é porque o Beit Mikdash está de pé, qual o din? Fala Gamara, Lot fala que não, a detalhe a gente viu em outro lugar o que? Edmar, que lá vai Chazei vai choca de fruto de Beit Reish Lakish deveria falar o quê? Que a diferença entre a proibição de Rabanan e a proibição de Rabanan de oraita de Trumá, Bamed Barim Murim de Trumá de Rabanan, a de Trumá de oraita lo, quando a Trumá é de Rabanan, mas Trumá de oraita se for da gata, veteró se for Trumá de oraita dos cereais, etc. Estava de pé não? Fala Gamara, Achika Amara, assim falaram isso aqui. Que se o Machilá Betrumá Basmanazé de Rabanan. Quando ele fala que não pode dar de comer, dá de comer hoje porque é de Rabanan. Vem naquela bisman chazei veshok. E não pode dar, não vai dar de comer chazei shok. Por quê? É só na época que o Beit Mikdash estava de pé. E quando eles comiam isso era quando os Shimkarim que os Kodim comiam. Vai filo bitmad Rabanan. Dilmat leochla bitmad oraita. Ele deveria falar o quê? Se ele não pode dar de comer quando for de oraita, quando a turma não for de oraita não pode dar de comer, deveria falar também não pode dar de comer de turma de Rabanan, para não chegar da turma de oraita. Rabi Yochanan fala, não, até Chazei Shok poderia comer. Já que o andrógeno seria como Zahar, nesse caso ele tem um dino de Zahar, ele é como o homem, então ele pode dar de comer também, como todos os outros Kohanim. Como todas as outras esposas do Cohen, essas esposas do Cohen do andrógeno vai comer também. Amar Rabi Yochanan Reish Lakish, Misvarat Trumá Kabazmanaz de Rabanan. Quem fala que a Trumá hoje é de Rabanan, Amarei fala para ele Reish Lakish, sim é de Rabanan, Sheani Shoneh. E eu explico e falo o seguinte, de maneira braita. Igul Beigulim Olé. A casa aqui é o seguinte, a gente tem antigamente eles pegavam os figos lá e colocavam eles colocavam todos dentro de um negócio redondo assim, né? Se fosse discos assim, enchiam lá de figo para ele secar, etc. Isso aqui eles chamavam de gula de velar. Esse gula aqui, ele fala o seguinte, você tem um gula de velar de trumá, que se misturou com outros. Se for 1 para 100, quer dizer, você tem 100 aqui, e mais um de trumá que se misturou, olê, o que quer dizer olê? Ele se anula ali. E por que fala nessa linguagem de olê? Eu falo meio fartinho, porque olê, porque ele se anula, mas já que você sabe que tem um, você tem que tirar de novo e deixar como trumá, para dar para o Cohen. Mas você não tem aquele problema de talvez esse, não posso comer nenhum. Se anulou, você tirou outro. Então, já que ele falou que se a trumá fosse de oraita, esse gul ele não se anularia. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa hashu. Isso aqui é uma coisa importante. Isso aqui é uma coisa que se conta. Tudo que orelha é minhado, tudo que se conta. Você vende 1, 2, 3, não vende do peso, é considerado uma coisa importante e não se anula. Se hoje fosse de oraita, você não poderia falar que se anula. Então, se anula, de Rabanan. Mas eles foram para ele, Rabi Yochanan Reish Lakish, ve'alo ani shoneh, chatichat v'chatichot olá. Mas eu explico da seguinte braita. Se você tem uma carne de basar chatat, que está tamé, que está impuro, uma carne de korban chatat, que está impuro, que se misturou
com outras carnes de Korban Hatat, que está pura, também 1 para 100, também se anula. Não é porque é de Oraita de Rabanan, porque aqui Hatat é de Oraita. Agora que se na carne de Korban Hatat também quando não pode comer, se misturou com 100 taor, fala que se anula, ele pode comer tudo em vez de não poder comer, mesmo sendo de Oraita. Então você não me convence com esse seu argumento que não poderia, sim poderia. Misvarat Kosh da Kormenot Shaninu, Et da Kormenot Shaninu. Quem fala que Kosh da Kormenot Shaninu, a gente tem o quê? Nessa Mishnah que você falou, Kosh da Kormenot, a gente tem uma diferença entre Kosh da Kormenot ou Et da Kormenot. Et da Kormenot é uma coisa que ele é importante, ele nunca sempre se vende com conta. A gente viu isso no começo, vai ser repetição. Este da menor é que ele sempre se vende no minyan, no 1, 2, 3. Nunca se vende no peso. Agora, costa da menor é aquele que às vezes vende assim, às vezes vende assado. Então, o que a gente fala, o que este da menor, a gente falou só aquele que sempre se vende assim, que você fala que ele é importante, não se anula. Mas fala Gmará. O que a Mishnah está falando sobre o Chadash Lakish? Não fala sobre a Mishnah. Em hora lá, Mishnah Yolochavelei Tiltan. Aquele que tem aquelas potes de tiltan, que é um tipo de vamos dizer, tipo de cereal que se colocava lá de tempero. Shterkilei Kerem. Isso vem de Kilei Kerem, de um vinhedo que teve problema de Kilaim e Dalku. Tem que queimar isso. Porque Kilei Kerem é proibido até de ter proveito. Nitarvu, se esse pote, que agora ele tinha que queimar porque tem uma proibição de Kilaim, ele se juntou com outros potes. Nitarvu Ba'acherot, Pe'alef Amud Beit, Kulan e Dalku, todas têm que ser queimadas. Quem fala assim deveria meio. Ele não fala que se anula. Achamim Omrim, Yalu, ele pode se anular, Bechadu Matayim, 1 para 200. Sheara primeiro, o considera Kormenot, Mekadesh. Primeiro ele falou que considera Kormenot, aquele que às vezes você vende com conta 1, 2, 3, às vezes você não vende. Mekadesh, ele é proibido de você tirar quando se mistura. Vachamim, Eno Mekadesh. Ela Shishad Varim, só 6 coisas. Nabekom ele tiver 7 coisas. Velo Ena são elas 2 pontos. Egozei Perech, Limonei Vadan, um tipo de noz, um tipo de limão. Vachaviot Tumot, e aquelas que estão potes tampadas, Vechefei Tradin, um tipo de tered de verdura lá, Vekolchei Kruv, um tipo de repolho, Veledat, Evanit, Idlat, Evanit, aquela abóbora, né? Evanit da Grécia, Verabikum, Mosif, Afkarot Shalabalabayt, até o pão que foi feito, o pão caseiro, porque essas aqui são coisas importantes que não se misturam, não podem ser anuladas. Oreuin Leorá, e todas essas coisas que são, todos aqueles tipos que são Oreuin Leorá, que você tem que contar aquelas din de Orelá, que são aqueles Orelá, que são aqueles 3 anos, etc. Veló que ele aquele, e não pode ser chamado, ele pode ser Orelá, é só Imperota Elan. Problema de Orelá, que eles crescem 3 primeiros anos e tal, que não pode pegar e tal, são só nas frutas das árvores. Ele é que lê a Kerem, agora aqueles que são proibidos por causa que lê a Kerem, que são o vinho, todos esses outros que não crescem na árvore, que lê a Kerem, pode ter problema de que lê a Kerem. Rabi Yochanan Savar, este da Kormenot Shaninu, Rabi Davar, Kosh da Kormenot Shaninu. Fala agora, e a discussão de Rabi Yochanan, ele é o quê? Rabi Yochanan fala, como falou Rabi Meir, que et da Kormenot Shaninu, só aquilo que sempre se conta com minyan, aquilo que sempre se conta com tudo, aquilo que sempre se conta com um número, quer dizer, 1, 2, 3, a gente nunca vende ele no saco, no peso, ele é Hashuv e não se anula. Ele aqui te fala Kosh da Kormenot, aquele que às vezes quando o peso também, ele não se anula. Mesmo que você tenha alguns que vendem ele no peso, já que ele também é vendido na unidade, ele é considerado importante e não se anula. Por isso que
Reish Lakish falou que o Igur da Dvelá, aquele que está do lado da Trumá, ele se anula 1/100. E aí ele prova disso, que hoje em dia a Trumá é de Rabanan. A prova dele que a Trumá é de Rabanan, por quê? Porque isso aqui se anula de 1/100. Porque para ele, aqueles que às vezes vendem na unidade, às vezes vendem no peso, é considerado importante, não se anularia se fosse teoraita. Rabi Yochanan fala, não necessariamente, só aquele que sempre se vende na unidade que você não anula. Então esse aqui sabe por que anula? Porque às vezes não vende na unidade. Às vezes vende no peso. E aí você não tem prova nenhuma que hoje Drumá é Drabanan. Quanto tempo tem? 40. Zakubaru.